Bom dia, mineirandos. Mais um dia aqui no canal Mineirando Informação. Estamos voltando aí com 2026, firme e forte. Eu sou Anderson Aoca. E eu sou Sandro Torres. Estamos aqui mais uma vez para trazer muita informação, muito conhecimento para vocês aí, tá? É isso aí. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Patrícia Herrera, gerente-geral Latinoamérica da Amoba. Muito bem-vinda, Patrícia. Gente, obrigada. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui nesse canal com vocês para discutir um tema tão importante e que causa tanta aflição em muitos gestores por aí, né? Então, só falando rapidamente, a Amoba é uma empresa de tecnologia que desenvolve equipamentos para a automação de máquinas móveis. A gente está no mercado aí desde 2016. E a gente está com a difícil tarefa que é desbravar esse mercado de automação móvel, que é muito diferente da automação industrial, e levar, né, o conceito, levar a mudança de paradigma e a adaptação da tecnologia nas operações. Exatamente, Patrícia. E já pegando o gancho que você falou, o tema hoje é um tema bem interessante, um tema bem instigante, que é a gente tratar a geração Z na operação de máquinas pesadas, que traz muito essa questão da automação embarcada, né? Principalmente quando a gente fala de mineração, de construção pesada, máquina pesada é o que não falta, né? É isso aí. Então, para a gente começar aqui, Patrícia, vou puxar uma primeira pergunta para você, para a gente começar a tratar esse tema, né? O que na prática, né, um jovem da geração Z faria um jovem da geração Z? Dizer sim ou não para trabalhar operando esse tipo de máquina, na sua visão? Esse é um assunto bem interessante. No ano passado, eu fiz uma palestra lá na Bauma, que é o maior evento, né, maior feira de equipamentos pesados do mundo. E o objetivo era falar das cabines teleoperadas, né? Uhum. Mas assim, até falar que quem quiser conhecer a palestra está disponível no YouTube da Amoba. Eu acho que a conversa ela é tão filosófica, né? Porque a geração Z, ela é nativa tecnológica, ela é nativa digital. Então, quando a gente faz uma comparação com as máquinas pesadas, sei lá, um trator de esteiras. O trator de esteiras ele vibra, às vezes o trabalho em si é perigoso, né? Às vezes ele está trabalhando numa área de difícil acesso, uma área remota, uma área perigosa para a saúde. E quando a gente faz um comparativo das gerações anteriores com a geração Z, que é aquele nativo digital, que é o cara que preza pela qualidade de vida, que é o cara que ele está elencado no tema do ESG, só que talvez ele nem saiba o que é ESG, mas ele já nasce com esse sentimento, né? Ele se preocupa com o meio ambiente, ele se preocupa com o social, ele quer qualidade de vida, ele quer flexibilidade no trabalho, né? Então, quando a gente faz esse comparativo, é um desafio para todas as empresas que trabalham em construção pesada, não só mineração, mas construção pesada em si também, né? E na época que eu fiz essa palestra, eu fiz uma pesquisa com colegas que trabalham no setor de mineração nas Américas, né? Começando lá do Canadá até o sul do Brasil, né? O sul do continente. E o que todo mundo falou é que o desafio da geração Z é você atrair essa geração para um mercado que até então era conservador, né? Se a gente fizer um comparativo no Brasil mesmo, depois dos acidentes de barragem na mineração, a tecnologia deu um salto muito grande, né? Antes disso, a gente tinha tecnologia, tá aí o exemplo da mina de Brucutu, que roda com equipamento autônomos da Caterpillar, que é super legal. Mas eu acho que o acidente da barragem, ele deu aquele impulso que o mercado precisava. Uhum. E aí o mercado começou a entender os desafios reais da geração Z, né? Então, os operadores lá que eram operadores, né, nativos ali, o cara que tem orgulho de ser operador da máquina, o cara que conhece a máquina como uma extensão do próprio corpo, isso já não está existindo mais, né? Como é que você atrai a geração Z que vem com a mentalidade digital, que vem com o Instagram, o cara quer ser influencer, o cara quer postar vídeo do trabalho dele? Eu tô lá na minha máquina aqui, gente, ó, é assim, né? Não pode usar celular dentro da máquina. Não pode, né? Usar. Então, assim, é um puta de um desafio para as mineradoras, para quem trabalha com equipamento pesado, né? Eu acho que, assim, essa flexibilização, esse equilíbrio da vida profissional e pessoal, ele passa a ser mais evidente na geração Z. Uhum. E a geração Z, eu acho que assim, o cara
pede demissão, cara, porque ele não gostou do trabalho, porque aquilo ali não combina com a vida dele, porque ele quer chegar em casa durante o dia, ou porque ele não quer escutar barulho no trabalho. Então, é um desafio muito grande para os gestores das empresas se reinventarem para atrair essa geração, mas é a geração que está aí. Né? E é uma mudança de cultura, né, Patrícia? Mudança de cultura, Radical. Cultura operacional. Eu acho assim, a gente fala isso muito com os nossos clientes, né? Porque a gente trabalha com tecnologia para automação de máquinas móveis. A automação industrial no Brasil é super desenvolvida. Agora, quando a gente fala de automação de máquinas móveis, é um contexto completamente diferente, né? A gente constrói muitas coisas como na pré-história, praticamente, né? Então, o que muda? Por que é tão difícil implantar isso no Brasil? Por causa da cultura operacional, né? As empresas têm que entender que a forma como ela trabalhou e ganhou dinheiro agora é diferente. É diferente porque você precisa de gente. Gente, eu acho que é importante dizer que por mais que a tecnologia esteja super avançada, a gente ainda precisa de pessoas. Então, as empresas têm que falar assim, cara, eu tenho que mudar a minha cultura de trabalho para atrair gente. Né? E não tem como fugir da geração Z. A gente tem que aprender a trabalhar com ela. Exatamente. Esse é um ponto importante que você falou, porque a experiência que a gente tem, por exemplo, trabalhando com máquina pesada, se você entra num caminhão fora de estrada hoje, o que mais tem dentro do caminhão é tela. E apesar da geração Z ser uma geração nativa digital, ela nasceu rolando tela, o excesso de tela atrapalha ela também não quer isso o tempo inteiro e torna a rotina dentro de uma máquina dessa super estressante, né? Ele tem que prestar atenção num monte de coisa e não dá para tirar a selfie dele lá, né, Sandro? Exatamente. Então, agora, até que ponto a gente trata isso como algo de uma geração nova e como a gente poderia modificar a rotina de trabalho dentro de uma máquina dessa para que se tenha o operador? Porque isso me faz pensar se não leva a gente cada vez mais para uma operação autônoma de máquinas pesadas. Esse ponto é um ponto super interessante, porque assim, quando a gente fala de tecnologia embarcada, a gente pensa logo no autônomo, né? Só que assim, gente, eu acho que a gente ainda está muito distante disso se tornar regra, né? Disso se popularizar ao ponto de que todas as mineradoras vão ter autônomos, sabe? Eu acho que até hoje, por exemplo, os projetos autônomos, eles rodam em algumas frotas específicas, normalmente caminhão, perfuratriz. A tecnologia vai avançar, a gente vai ter cada vez mais máquinas no mundo do autônomos, mas eu acho que quando a gente pega mercados em desenvolvimentos como o Brasil, cara, é um grande desafio a gente trazer a mão de obra formada para esse contexto, né? Então, assim, o Brasil vai ter que avançar muito em termos de mão de obra para lá no futuro a gente ter grande parte das operações com tecnologia. Eu não estou falando nem de autônomos, porque eu acho assim, os projetos autônomos, eles têm as suas particularidades, os seus desafios, os seus benefícios, mas desde que isso seja implantado na cultura organizacional da empresa. Porque senão, isso vira despesa, né? Então, assim, eu falo isso com muitos clientes meus. Eu falo assim, olha, a partir do momento que você investe em tecnologia embarcada, você tem que entender que a forma de trabalhar mudou e que você tem que aprender essa nova forma de trabalho, porque senão a tecnologia vai ser despesa, né? Então, às vezes, era melhor o cara ter comprado até uma outra máquina, né? E às vezes, quando eu falo isso, a pessoa fala, mas você é a vendedora da tecnologia? Eu falo, sim, mas eu quero que ela funcione. Vender a tecnologia para você colocar e o esforço ser só meu, eu querer mais que rode na sua empresa do que você próprio, né? Então, mas isso tem mudado. Eu acho assim, a gente tem muitas construtoras que fazem trabalhos de construção pesada dentro das mineradoras, né? E se a gente faz um comparativo, 2011 foi instalado o primeiro controle de máquinas no Brasil, construtora, né? E se a gente faz um comparativo de como era em 2010 e como tem sido hoje as empresas estão mais atentas a isso. Elas sabem que elas precisam de ajuda para poder implementar isso dentro da organização e da cultura operacional. Porque se não tiver esse trabalho, é igual, gente, isso é gestão de mudança. Em todas as empresas, pegar empresas de consultoria, né? A gestão de mudança é uma coisa muito importante, inclusive as empresas de consultoria vendem isso. Só que quando a gente faz esse comparativo com o mercado de mineração, construção pesada, que são mercados mais conservadores,
né? Isso é mais difícil de ser aplicado lá na ponta. A decisão, normalmente, ela é tomada num nível gerencial, de diretoria, eu quero tecnologia, mas fazer com que isso rode lá na ponta com a equipe de engenharia, com a equipe de técnicos, né? A equipe operacional lá na ponta é difícil, e não é por causa só de resistência. Muitas vezes as pessoas estão até muito realmente dispostas a fazer funcionar, mas aí entra a questão de treinamento, entra a questão de preparação da organização para rodar com uma coisa nova. Eu gosto de fazer um comparativo que é o seguinte, olha, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você está lá na década de 60, que você trabalha no escritório. Então, na sua mesa de escritório, você 60, tem lá... Você é de 60? Mas você não começou a trabalhar em 60. Não. Porque senão você teria que ter nascido antes. Eu sou de 60, tá, viu? Mas vamos pensar que você tivesse 20 anos na década de 60. Né? Então, bem. Na sua mesa de trabalho, o que você teria? Uma máquina de escrever, um telefone, um grampeador, um monte de caneta, né? E mais outros apetrechos, um fax. Não sei se tinha fax na década de 60. Telex. Aí imagina que você tira férias de 30 dias e na hora que você chega, tem um notebook fechado ainda. Jesus. Aí você fala assim, cara, a empresa quer me demitir. A empresa tá fazendo de tudo pra me demitir. Ela não quer que eu me adapte. Olha, ela tá atrapalhando o meu trabalho. Cadê as minhas coisas? Então, quando a gente chega com uma automação muito diferente no cliente, é assim que o usuário se sente. É assim que o operador se sente. A mudança gera desconforto. Ele tem medo. Por quê? As empresas normalmente não preparam as equipes operacionais para a tecnologia. Então, o cara tem medo, né? Recentemente eu tive numa obra, porque eu gosto de obra, eu adoro obra. Essa essência de engenheiro ainda está dentro de mim, eu não consigo desapegar dela. Ainda bem. Ainda bem. Eu fui numa obra. E aí eu percebi que o operador, fui conversar com o operador, eu percebi que ele estava com muita dificuldade, né? Já era um senhor mais velho, e eu observo muito as pessoas. E aí eu observei o celular dele. Ele tinha um celular bem simples, assim, talvez o smartphone, se era smartphone, era do mais simples possível, que ele provavelmente só usa para ligar. Eu pedi o WhatsApp dele, não tinha. Então, essa primeira pergunta, que o WhatsApp é uma ferramenta que veio para transformar, em colocar as pessoas, né, popularizar o mundo digital. Então, aquela pessoa que nunca usou computador, nunca acessou a internet, através do WhatsApp, ela começou a se conectar. Então, eu observei esse operador, vi que ele, né, não estava muito conectado. E aí, na hora que eu subi na máquina, a tela do sistema que a gente vendeu para esse cliente tinha muita informação. Tinha muita coisa lá. Tinha ícone, tinha texto, tinha número. E eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, vamos tirar tudo. Tira todos os números. Esse cara não vai olhar o número. Tira todos os ícones. Deixa só o desenho da caçamba da escavadeira em relação ao projeto. Só isso. Esse cara é experiente, ele sabe fazer o trabalho, né? Ele sabe o que é fazer uma escavação. Ele está assustado com a tecnologia, ele está com medo de ser demitido se ele não aprender. Então, o que ele faz? Ele prefere não mexer, porque ele tem medo de estragar, né? Da tela azul, como a gente fala, né? Ele morre de medo daquilo ali, né? Ele tem medo do trabalho, que a tecnologia vai substituir ele, né? Então, a gente fez isso, eu desci da máquina, falei assim, olha, agora vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Fiz um desenho no papel, olha aqui, ó. A gente tá vendo a caçamba da escavadeira desse jeito aqui, né? E ali, ó, tá a superfície. Agora vamos lá dentro da máquina. Aí ele sentou e falou assim, tá vendo que o desenho parece? Então é isso aqui que você tá vendo. Ele estava com tanto medo da tecnologia que ele não tinha prestado atenção na tela. Mas onde que tá o problema aí? Não é o problema do operador, é o problema da empresa não entender que a partir do momento que você chega com uma coisa muito nova, que você precisa de um processo de adaptação daquilo ali. E trazer de forma inteligível para quem vai operar. É por isso que hoje, qualquer trabalho de consultoria que a gente faça, ou que as grandes consultorias façam, ela tem primeiro um change management. Ou seja, você tem que gerenciar essa mudança para que aquela tecnologia que é muito disruptiva, às vezes não a tecnologia em si, mas a forma que ela vai ser utilizada, não trazer um impacto tão grande para o operador a ponto de impedir ele de fazer o trabalho. E de assustá-lo, né? Então, impede ele de fazer o trabalho por conta do medo, né, do receio de ser demitido, né, de perder aquela...